Bem-vindo a mais um Palavra e Reflexão nas pegadas da unidade, vivenciando o Reino de Deus. E aproveitamos esse momento para pedir para você escrever nos comentários sobre o Reino de Deus, o que ele é para você. Em poucas palavras, o que vem ao seu coração quando nós comentamos vivenciar o Reino de Deus. Isso ajuda a gente a ampliar o nosso conceito e entender entendimentos, que nós temos a respeito do mesmo assunto. Nos ajuda aí, faz o seu comentário. Pegadas da unidade. Pegadas da unidade significa seguir um caminho que já foi percorrido. E nós estamos refazendo então esse percurso que já foi feito. E você já deve ter percebido isso, que quando nós refazemos um caminho, é muito comum você perceber algumas coisas que não tinha visto anteriormente. Se você tem uma rotina de trabalho ou uma rotina de caminhada, algumas vezes você percebe algo diferente que você não tinha visto anteriormente. E quando nós fazemos, então, seguimos nas pegadas da unidade, nós estamos refazendo um percurso e vamos, logicamente, nessa caminhada, encontrar coisas que nós ainda não tínhamos visto. É como você fazer a leitura bíblica. Então, você já deve ter lido a Bíblia várias vezes, e em alguns momentos você pega determinado versículo ou alguma passagem e ela fala diferente no seu coração. E você pensa assim, puxa vida, eu não tinha visto com esses óculos essa passagem, É um momento da sua vida que está te dando um novo entendimento. Então isso é refazer esse percurso, é esse entendimento. E quantas vezes, numa dificuldade também, ou em alguma situação da sua vida, você abriu a Bíblia, leu um versículo e muitas vezes fala assim, nossa, era isso mesmo que eu precisava ouvir. E depois você tenta procurar aquele mesmo versículo e não encontra. Isso somente o Senhor pode nos ajudar a explicar essas coisas. Mas onde eu quero chegar é que algumas coisas nessa caminhada, nesse percurso, elas são coisas repetidas, coisas que já foram vistas. E outras coisas vão ser o inédito de Deus nesse percurso. Então, eu vou dar um exemplo que está lá no livro de Êxodo, que é a passagem no mar. Então, lá em Êxodo, no versículo 16, no 14:16, Deus fala para Moisés, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então você provavelmente conhece a história. Os hebreus estavam saindo do Egito depois das pragas e Deus direciona então o povo até acampar no Mar Vermelho, ao redor do Mar Vermelho. E ao mesmo tempo endurece o coração do faraó e o faraó vai então em perseguição dos hebreus. E aí chega aquele momento em que nós temos ali os hebreus acampados junto ao mar e os egípcios chegando. E logicamente o relacionamento de Moisés com Deus era muito grande. Então é quando Deus fala para ele para fazer isso, ir até o mar, levantar o cajado e o mar vai se abrir e o povo passa em seco. Então o que nós temos aqui? Nesse caminho, algo inédito, porque até aquele momento Deus não tinha feito isso, mas a confiança de Moisés em Deus fez com que ele soubesse que se ele fosse até ali e praticasse aquilo que Deus estava fazendo, iria acontecer aquilo. E muitas vezes isso acontece com a gente, só que a nós falta ousadia, nesse sentido, de passar por esse inédito. Mas, seguindo um pouquinho à frente, ali no livro de Josué, em Josué 3:14,
E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, sobre todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantou-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, esse aqui é aquele momento que o povo estava chegando, chegou perto de Jericó e tinha o Jordão entre eles e Jericó. E aí Deus fala então para Josué, para mostrar como eu fui com Moisés, também sou contigo. Vocês vão passar pelo Jordão em seco. E os sacerdotes, carregando a arca, queriam pisar primeiro na água para que o rio parasse. E é interessante, como ele fala no versículo, que era época de cheia, então o Jordão estava alagado dos lados. E algumas versões que trazem também essa passagem, eles comentam que para baixo, veja aqui, era água corrente, a água parou de correr. Para baixo até o Mar Morto ficou seco, porque o povo passou em seco. Então o que nós temos aí? Então houve um momento inédito, foi quando Moisés passou pelo mar. E esse era um segundo momento onde Josué estava também passando em seco, só que agora pelo Jordão. Então é isso, o ato se repetindo. Por isso que Deus fala, que é para mostrar que ele é com Josué, como foi com Moisés. Então, nesse percurso nosso, nessa nossa jornada, nós vamos viver essas situações. E tem assim uma outra passagem também que está em Reis, que é quando Elias também passa em seco pelo Jordão com Eliseu. Então a história se repete, ela vai fazendo novamente situações. Então o fato de nós conhecermos a Bíblia, conhecermos o percurso, pode nos dar a certeza de que Deus, que já agiu em determinado, vai agir novamente. Então no nosso trajeto nós estamos pensando, vivenciando o reino de Deus e sabendo onde nós queremos chegar. Mas isso não quer dizer que no percurso não vão ter essas tempestades para poder chegar. Mas veja que o que faz a diferença, ou que nos transforma, não é a chegada, é o percurso. Então, um corredor que vai fazer uma maratona ou uma meia maratona, mesmo ele sabendo onde é a chegada, não quer dizer que ele pode parar lá, sentar na chegada e ficar esperando. Ele não pode fazer isso, ele tem que fazer o percurso. E quanto melhor preparado ele estiver para o percurso, diferente será o resultado da corrida dele. Conhecendo o percurso, ele vai poder se preparar melhor para as descidas, para as subidas, onde ele pode se resguardar, onde ele tem que esforçar mais. Tudo isso é o planejamento para poder chegar bem. Mas veja, ele se prepara para o percurso, não para a chegada. Então nós também, nessas pegadas da unidade, nós sabemos onde vai dar, que é o reino de Deus. Mas a forma que nós chegaremos lá, quem vai fazer tudo em nós é a jornada, é o percurso. Então não adianta nós, de repente, simplesmente aceitarmos Jesus e ficarmos parados, né, no tempo esperando as coisas acontecer. Esperando a próxima reunião, esperando o próximo encontro, esperando o próximo culto, esperando a próxima missa. Todas essas coisas fazem diferença se nós nos prepararmos
para esses eventos ao qual nós esperamos participar. E nos preparar significa estar orando, significa estar intercedendo para as pessoas que estão à frente, significa criar em nós o anseio pelo momento em que estaremos juntos. Porque muitas vezes falta em nós, né, esse tipo de busca, de concentração, de querer um pouco mais, né, de Deus na antecedência. É muito comum a gente ouvir a pessoa falar, eu vou na reunião porque eu me fortaleço para a semana, eu vou no encontro porque ele me revigora, né? Então isso é muito comum. E o que nós temos que fazer é fazer um pouquinho diferente, né? Porque o encontro, a reunião é como se fosse a chegada. E se eu chegar na reunião ou no encontro diferente, ou seja, preparado, o resultado pode ser melhor. Eu imagino que você fez provas na escola, e quantas vezes, né, você se deu bem e quantas vezes não se deu tão bem. E é bem provável que naquelas que você não se deu tão bem, você pensou, puxa vida, eu poderia ter me preparado melhor. Entrevistas de emprego, você deve ter participado de algumas também, e também pensou, poxa vida, eu poderia ter me preparado melhor. Então, veja que a chegada da prova, a chegada da entrevista, ela é a chegada, né? A preparação é o período antes disso. E nós temos muitas vezes deixado de lado essa preparação. E é engraçado porque, assim, eu conheci poucos ateus, né? Mas alguns trazem a memória porque foram fortes, né? Nós montamos um grupo, certo tempo, na minha casa, às segundas-feiras. Porque às segundas-feiras era o único dia que algumas pessoas podiam participar de uma reunião. E nessa segunda-feira, no primeiro dia, chegou um casal em casa e o marido me cumprimentou e disse, eu não acredito em nada do que vocês vão falar aqui. Aí eu falei assim, que bom, procure o seu lugar, se assente, né? E vamos começar, né? Então as pessoas chegaram, se assentaram e naquele dia nós falamos a respeito do batismo do Espírito Santo, Atos 2. E depois que terminou a reunião, ele veio conversar comigo e falou, né? Sabe que essa passagem tem num livro que eu li, que eram os deuses astronautas, eu não lembro bem o nome do livro, não li o livro também, e ele comentou que tinha essa passagem, né, nesse livro. E nós conversamos a respeito disso, a respeito do batismo, e foi muito bom porque nós pudemos acompanhar a transformação que Deus fez na vida dele depois de determinado tempo, né? Como Deus realmente trabalhou com ele, como Deus fez coisas novas na vida dele, como Deus deu visões, como Deus deu novas interpretações das coisas, carregou ele de informação do Evangelho. Porque na verdade o que foi feito foi pegar as coisas que ele utilizava como bagagem para não acreditar e transformar em coisas que fortaleceram a vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ateu, de maneira geral, ele não é simplesmente ateu. Ele procura ler e fortalecer aquilo para poder justificar a sua não crença. Então ele tenta ser uma pessoa instruída nesse sentido. Aliás, recomendo que você assista o filme Em Defesa de Cristo, está na plataforma da Prime Video. É uma história verídica muito interessante e trata justamente disso, o quanto que o ateu busca informação para se fortalecer no seu não crer. Então, para nós, muitas vezes, nós cristãos, muitas vezes nós cremos, participamos da reunião, mas nós não nos aprofundamos no relacionamento que vai nos fortalecer na caminhada para chegar diferente lá na frente. Então,
seguir as pegadas da caminhada, ele é interessante, ele ajuda, ele nos dá bom ânimo, nos energiza, se quando nós fazemos essa caminhada, nós percebemos então a ação de Deus nas nossas vidas, que é a tal da gratidão, o tal do reconhecimento. Nós vemos muito facilmente os desertos, né? Mas e o momento de gratidão, de assim, puxa, Deus fez e Deus vai fazer novamente, Deus pode fazer novamente. E isso realmente nos leva a olhar para essas pegadas da caminhada. Porque a maioria dos eventos do nosso dia a dia, nós podemos encontrar na Bíblia. Nós podemos encontrar respostas ou situações que já se passaram da mesma forma. A gente sempre tem um assunto que está em discussão aqui em casa, né? E recentemente nós temos discutido a respeito da marca da besta. Por quê? Porque tecnologia, como que vai ser, é um chip, como que isso vai ser instalado nas nossas vidas, né? Como que isso vai nos transformar, como que nós vamos negociar, como que nós vamos comprar comida, cuidar dos nossos, como que nós vamos fazer essas coisas. Então são preocupações que chamam a nossa atenção justamente porque nós temos pessoas ao nosso redor, a quem nós cuidamos, né? E pela qual nós nos preocupamos. E aí quando você volta a fazer a leitura, você percebe que essas preocupações foram cobertas no passado. Então o exemplo da marca da besta, a questão de negociação, de comprar comida, né, de coisa que é a primeira necessidade, digamos. A Bíblia mostra que no Êxodo, quando o pessoal estava lá no deserto, também eles não tinham com quem negociar. E de repente houve necessidade de algo mais e Deus proveu. Mandou lá o maná, as codornizes, então Deus sustentou. Então nessas pegadas, eu já sei que isso aqui Deus pode fazer. Quantas vezes você já não experimentou multiplicação do alimento na sua casa? Você olhar, você acha que não vai dar e de repente sobejou. Então são ações que você precisa dizer, Deus pode fazer. E quando eu trago à memória as coisas que me fortalecem, então a chance de eu crer nisso é muito maior. Então isso é seguir nessas caminhadas. Então as nossas discussões servem para justamente nós voltarmos a refletir nessas questões. E logicamente, além disso, tem a questão de estar preparado para perceber essas coisas. Então, digamos, por exemplo, que na passagem lá pelo Mar Vermelho tinha muita gente. O medo dos egípcios chegando, o mar ali na frente, aquele cuidando das coisas, e de repente o caminho ficou seco e as pessoas passaram. Pode ser que alguém que fez esse percurso não percebeu que estava passando em seco pelo mar. Por causa das preocupações, por causa das coisas do dia a dia, não percebeu aquilo que estava acontecendo ali. Pode ser. Quando Simeão segurou Jesus nos braços, ele estava dentro da sinagoga. E ele proferiu as palavras, né? Meus olhos viram a salvação. Na sinagoga, Simeão, que ia lá com essa intenção de ver o Salvador, as pessoas sabiam disso. Naquele dia ele levantou a criança. E talvez pessoas que estivessem ali não perceberam. Interessante isso, né? Mas quando volta e de repente, nossa, eu estava lá na sinagoga e não vi Simeão fazer esse gesto, né? Exemplo. Ou em outra passagem de Atos 3, Pedro e João fazem então a cura do coxo. Olha que interessante, né? Ele era colocado todos os dias na porta lá. Então, vamos ler aqui. Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona,
E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Olha só, era trazido um homem. Aí, por consequência, nós estamos falando de um adulto que era colocado na Porta Formosa. A Porta Formosa é uma das entradas do templo. E Pedro e João estavam indo para uma de oração. Então, Jesus passou por ali. Da mesma época, Pedro e João. E a questão é, Jesus não viu o paralítico na Porta Formosa? O paralítico não viu Jesus? Porque é comum nós vemos Jesus recebendo as pessoas e agindo. Nós não vemos Jesus indo na direção delas para fazer, ou para, eu vou te curar, não tem, né? Mas o cego gritou por Jesus para poder receber a visão de volta. Então, muitas vezes, nesse caminho, nessa jornada, algumas coisas estão passando pelas nossas mãos e nós não estamos percebendo o que está acontecendo. A gente comentou no passado que muitas vezes se passou o Holocausto e pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Depois veio saber pelo momento da história. Mas ao mesmo tempo tinham pessoas que estavam vivendo o momento e sabiam o que estava acontecendo. Então, nessas pegadas da unidade, o nosso convite é para que nós nos alinhemos com aquilo que está no pensamento de Deus para estar ligados e perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe por quê? Porque nesse percurso vão haver os inéditos de Deus. Coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. O que está sendo preparado para aqueles que amam a Deus. E nesse percurso, esses inéditos vão nos energizar. Mas é preciso estar atento, assim como Josué estava quando Deus falou, para que você saiba que e o povo saiba que eu estou com você como estive com Moisés. Então é preciso que para esses inéditos de Deus nós estejamos atentos. E logicamente, a nossa preocupação, o nosso anseio sempre é coisas grandes, né? Coisas fabulosas. E todas elas são, porque até o pequeno detalhe compõe uma grande história. Quando você abre a porta da sua casa, você está abrindo a porta muitas vezes para esse mérito de Deus. Quando você se prepara para ir para a reunião, quando você se prepara para ir para a reunião, você também está buscando esse inédito de Deus. O relacionamento com Deus é que vai nos dar o entendimento dessas coisas, para nós podermos perceber e participar disso. Eu imagino que você também já tenha participado de reuniões que as pessoas comentam, nossa, você viu? Aconteceu, né? E você fala, não vi, não percebi. E o outro fala, você viu o que aconteceu? Você viu, eu vi, eu percebi, então eu estou ligado, estou atento. Isso é seguir as pegadas da unidade. Isso é ficar atento a esses sinais. Porque o que Deus está buscando nesses dias são as pessoas que fazem e querem o inédito de Deus. E são coisas simples, viu? Porque Deus é simples. É abrir a porta da sua casa. Alguém era o dono do burrinho. Então, sabe, são ações de relacionamento que contribuem para algo maior. Então, se prepare na jornada. Se prepare e fique atento
atento nesse sentido. Certa vez eu ouvi uma frase num parque que dizia assim: se você se cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Vamos seguir nas pegadas da unidade, vivenciando o reino de Deus e querendo fazer pelo Senhor e pelo reino. Deus te abençoe e te dê grandes dias a viver. Em nome de Jesus. Tchau.